A inversão da pauta. Obrigado. Item 4 da pauta, também relatora, a senadora Lúcia Vânia, que já estava também ali, como se diz, em ponto de bala no bom sentido aqui no caso, entendeu? Projeto de Lei do Senado número 410 de 2012, complementar, não terminativa, altera a Lei Complementar número 94 de 19 de fevereiro de 98, que autoriza o Poder Executivo a criar a região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e entorno, e instituir o Programa Especial de Desenvolvimento do Entorno do Distrito Federal e dar outras providências para incluir os municípios de Alto Paraíso do Goiás e São João da Aliança, ambos situados no estado de Goiás, na RIDE, que é a Rede Integrada de Desenvolvimento do Entorno. O autor, senador Rodrigo Hollenberg, e a nossa relatora, senadora Lúcia Vânia, a quem concedo a palavra. A matéria, seu parecer, já foi anunciada que é pela aprovação, com a emenda número 1. Senadora Lúcia Vânia. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, vem a apreciação dessa Casa, dessa comissão, o PLS 410 de 2012, complementar de autoria do senador Rodrigo Hollenberg, que altera a Lei Complementar número 94 de 98, que autoriza o Poder Executivo a criar a região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e entorno. O objeto do PLS 410 de 2012, complementar, é promover a inclusão na área de atuação da RIDE dos municípios de Alto Paraíso de Goiás e São João da Aliança, ambos situados no estado de Goiás. O artigo 1º do projeto altera o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei Complementar número 94 de 1998 para promover a inclusão na área de atuação da RIDE dos municípios de Alto Paraíso de Goiás e São João da Aliança. O artigo 2º contém cláusula de vigência. O autor assim justifica sua iniciativa. A ação conjunta é importante porque se trata de uma região que, apesar de envolver o Distrito Federal e municípios de Goiás e de Minas Gerais, é uma área econômica contínua. Prova disso é que trabalhadores do entorno vêm diariamente ao Distrito Federal para trabalhar e para acessar serviços públicos. Essa área econômica contínua não é estanque, ela aumenta conforme o crescimento econômico. Desde 98, a economia do Distrito Federal, o centro econômico da RIDE, cresceu bastante. O PIB do Distrito Federal variou, descontada a inflação, quase 120% de 98 a 2009, portanto, é de se esperar um aumento da área de influência econômica do Distrito Federal. Em outras palavras, o entorno do Distrito Federal se expandiu. Assim sendo, dado que a RIDE é um instrumento para a ação administrativa articulada da União, Estados de Goiás e Minas Gerais e Distrito Federal, na área do entorno do Distrito Federal, justifica-se a inclusão de novos municípios na área da RIDE, como são os casos de Alto Paraíso e São João da Aliança. O PLS 410 de 2012, complementar, foi encaminhado à apreciação da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo antes de sua análise e deliberação final no plenário do Senado Federal. Não foram apresentadas emendas à proposição. Análise. Nos termos do artigo 104, inciso 3º do Regimento Interno do Senado Federal, cabe a essa comissão opinar sobre matérias pertinentes a programas, projetos, investimentos e incentivos voltados para o desenvolvimento regional. Assim, nessa comissão, a análise se inicia quanto ao mérito do PLS 410 de 2012, complementar quanto ao seu impacto sobre o desenvolvimento regional. A inclusão de Alto Paraíso de Goiás e São João da Aliança na área de atuação da RIDE se dará de modo adequado, pois o município de São João da Aliança é limítrofe aos municípios de Formosa e Água Fria de Goiás, já inseridos na RIDE. E o município de Alto Paraíso de Goiás é limítrofe ao município de São João da Aliança. Haverá, portanto, uma continuidade de território onde será promovida a ação integrada da União, dos governos de Goiás, do Distrito Federal e dos governos municipais em prol do desenvolvimento regional. A unidade territorial da RIDE será reforçada, pois os 2 novos municípios integrantes de sua área de atuação se encontram no eixo da rodovia GO 118, com ligação direta com os polos regionais de Planaltina e Formosa. Como a conclusão no que respeita ao mérito adota integralmente os argumentos que sustentam a proposição, ao qual se coaduna com os ditames da Constituição Federal, em especial o artigo 43, que trata da redução das desigualdades regionais. Quanto à adequação econômico-financeira, a ampliação das dotações orçamentárias da RIDE se fará no processo de tramitação anual do Orçamento da União. Quanto à legalidade, o artigo 48 da Constituição Federal estabelece que cabe ao Congresso Nacional, com a sanção
do Presidente da República dispor sobre todas as matérias de competência da União, em especial sobre planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento. Em complemento ao disposto no artigo 48 da Constituição Federal, o artigo 43 estabelece que, para efeitos administrativos, a União poderá articular uma ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando o seu desenvolvimento e a redução de desigualdades regionais. Cabe acrescentar que, além de não ferir a ordem jurídica vigente, a proposição atende a normas para a elaboração e alteração de leis previstas na Lei Complementar 95 de 98. Em síntese, o PLS 410 de 2012, complementar, não apresenta óbice à sua aprovação por essa comissão. Tem apenas uma observação a fazer, apoiando-se na ideia de proposta pelo autor da matéria de que a área da RIT não é estanque, uma vez que, com o crescimento da economia do Distrito Federal, aumenta sua área de influência. Isso ocorre não só em direção ao norte do Distrito Federal, onde estão os municípios de Alto Paraíso e São João da Aliança, mas também em direção ao sul, onde se localiza o município de Gameleira, de Goiás, vizinho de Abadiânia, que já faz parte da RID. Sua inclusão se justifica por estar o município sobre a área de influência econômica da RID. Por essas razões, apresento a emenda para incluir Gameleira de Goiás na RID. Diante do exposto, recomendo a aprovação do projeto de lei do Senado 410 de 2012, complementar com as seguintes emendas. Emenda 1. Desse o artigo 1º do projeto de lei 410 de 2012, complementar a seguinte redação. O artigo 1º da Lei Complementar número 94, 19 de fevereiro de 98, passa a vigorar com a seguinte redação. A região administrativa de que trata o artigo é constituída Distrito Federal pelos municípios de Abadiânia, Água Fria, Águas Lindas, Alexânia, Alto Paraíso, Cabeceira, Cidade Ocidental, Cocalzinho, Corumbá, Cristalina, Formosa, Gameleira de Goiás, Lusiânia, Mimoso, Novo Gama, Padre Bernardo, Pirinópolis, Planaltina, Santo Antônio dos Descobertos, São João da Aliança, Valparaíso e Vila Boa, no estado de Goiás, e Unaí e Buritis, no estado de Minas Gerais. Sala das comissões, é este o relatório, senhor presidente. Muito bem, senadora Lúcia Vânia. É um projeto de grande interesse para o desenvolvimento e exatamente atende aos objetivos da existência dessa comissão. E quero registrar também que Vossa Excelência, que já atuou bastante aqui nessa comissão, na direção dos trabalhos dessa comissão, também acaba de ter o seu retrato na exposição da galeria dos presidentes da Comissão de Infraestrutura. Então, meus parabéns pelo trabalho que Vossa Excelência desenvolveu e também pelo belíssimo relatório e pelo que percebi da atitude do nosso autor do projeto, ele também tem concordância com a inclusão da Gameleira na RID. Então, em discussão, o parecer da senadora Lúcia Vânia. Para discutir, senador Rodrigo Hollenberg. Senhor presidente, quero cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar a relatora dessa matéria. Não poderia ter ninguém melhor para relatar essa matéria do que a senadora Lúcia Vânia, que é profunda conhecedora dessa região, por ser uma senadora de Goiás e por ter um profundo compromisso com a região integrada do desenvolvimento do entorno, que nós chamamos também de região metropolitana do Distrito Federal. Aqueles que nos ouvem nesse momento, que nos assistem nesse momento, senhor presidente, especialmente as pessoas que moram no Distrito Federal e moram no estado de Goiás, sabem da relação que esses municípios têm com o Distrito Federal, do ponto de vista político, do ponto de vista cultural, do ponto de vista econômico. Alto Paraíso e São João da Aliança são dois dos principais destinos comuns, regulares, que a população do Distrito Federal recorre nos finais de semana em função de seus atrativos turísticos. Também são municípios que guardam uma relação de dependência econômica muito grande com o Distrito Federal. Em função da proximidade com o Distrito Federal, eu diria que as relações econômicas desses municípios são muito mais comuns com o Distrito Federal do que com a própria cidade de Goiânia. Daí, e em relação à RID já existente, aos municípios já existentes,
alguns que já fazem parte da RID, e é importante que todos façam parte, mas tem uma relação muito menor do que esses municípios têm. Então, eu quero cumprimentar a senadora Lúcia Vânia, que com todo o seu conhecimento dessa questão e o seu compromisso com essa região, contribui para aperfeiçoar o projeto, incluindo também o município de Gameleiras. Agora, eu não posso perder a oportunidade de dizer aos nossos nobres pares que, quando passarem o final de semana em Brasília, não deixem de dar uma esticada para conhecer São João da Aliança e para conhecer Alto Paraíso, onde estão certamente algumas das cachoeiras e dos atrativos turísticos mais lindos deste país. São realmente polos de atração turística internacional. Tirando a Cachoeira do Cipó, lá no município de Guaramiranga, no estado do Ceará. Eu imagino que ela... do Caracol em nós poderemos aqui, com a riqueza dessa diversidade ecológica, desse patrimônio natural fabuloso que nós temos no país, certamente todos os representantes aqui poderão discorrer sobre grandes atrativos turísticos, mas certamente eles estarão próximos dos atrativos, por exemplo, que nós temos dentro do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, como as Carioquinhas, por exemplo, são um conjunto de cachoeiras e cânions maravilhosos. É importante registrar também que nessa região estão as comunidades calungas, que são remanescentes do período da escravidão, comunidades que se constituíram, fugindo da escravidão, que mantêm a sua cultura. E neste mês de julho nós temos um festival fantástico na cidade de Alto Paraíso, que é um festival, um encontro de culturas populares, onde nós temos desde as populações indígenas de diversas áreas do país, como as populações ribeirinhas, as populações quilombolas, apresentando toda a riqueza e a sua diversidade cultural. Portanto, após fazer esse agradecimento à senadora Lúcia Vânia, eu peço o apoio dos nobres pares à aprovação dessa matéria. Continua em discussão. Só queria, presidente, acrescentar ao senador Rodrigo Hollenberg, que é o embaixador do Parque Chapada dos Veadeiros, que o Vale da Lua e o Vale do Sol são lugares também surpreendentes nessa região, e a Vila de São Jorge igualmente. Então, cumprimentar a relatoria da senadora Lúcia Vânia, eu conheço um pouco essa região, também queria cumprimentar pela iniciativa. E não vamos deixar de fora o Parque dos Caracóis, lá na... A Cascata do Caracol, A Cascata do Caracol, em Canelas, no estado do Rio Grande do Sul. E eu aproveito, além da Cachoeira do Cipó, em Guaramiranga, nós temos um belíssimo cânion, considerado, esse não é o mais bonito do Brasil, não, esse que é o mais bonito do mundo. Nossa. É no Rio Poti, que corta o Ceará e o Piauí. Ele fossou uma serra, era um lago antigo de 2 bilhões de metros cúbicos, fossou a serra e transformou, então, aquela região num belíssimo cânion na fronteira do Ceará com o Piauí. Mas eu quero dar os parabéns à iniciativa de Vossa Excelência. É um projeto de muita importância. Eu mesmo tomei a iniciativa de propor algo nessa mesma direção em relação ao Cariri cearense com o Araripe, que reúne o Ceará, Piauí, Pernambuco e Paraíba, formando a RICA, que é a região integrada do Cariri Araripe no estado do Ceará. E o nome é RICA exatamente para aumentar, digamos assim, elevar a autoestima da região. E acho que cria a possibilidade de atrair muitos empreendimentos positivos para a região integrada. Senador Figueiró. Presidente, eu gostaria também de fazer uma médiazinha. Vamos ver se cabe. Cumprimentar o nobre senador Rodrigo Hollenberg e a senadora Lúcia Vânia pela procedência das propostas que fizeram. Eu também quero dizer que Mato Grosso do Sul tem belezas que encantam o mundo inteiro. Por exemplo, as grutas de Bonito e a cachoeira do Rio Sucuriú, que tem mais de 100 metros de altura. Fica registrado, então, o convite para que todos os senhores senadores e funcionários desta comissão e ouvintes participem desse acontecimento, porque é tão importante quanto aqueles que Vossas Excelências mencionaram. Proponho que o senador Figueiró já organize a comitiva
Vai ser difícil encontrar dia, porque o Senado está numa espécie de aceleração muito grande e estamos deliberando de segunda a sexta-feira. Então, vai ser difícil, mas a gente pode pegar aí um sábado e um domingo e o senhor coordena uma visita, já está integrando a comitiva o senador Rodrigo Hollenberg, que eu estou vendo ali, ele já abriu o sorriso para Vossa Excelência, a senadora Lúcia Vânia também, a senadora Ana Amélia, e eu faço questão de que o senador Walter Pinheiro também esteja presente nos acompanhando. Senhor presidente, aceito perfeitamente a sugestão, desde que ela seja cumprida pela ordem. Primeiro da senadora Lúcia Vânia, depois claro. do senador Rodrigo, depois da senadora Vamos a Cipolla, em Guaramiranga, depois de Vossa vamos... Excelência. Isso, que eu conheço. Esse eu já conheço, que tive que estagiar lá na Cheste, no acampamento da Cheste, em Paulo Afonso, que é uma região também muito bonita. Em discussão, quer encerrar a discussão? Eu gostaria de agradecer os senadores, e especialmente o senador Hollenberg, que, sem dúvida nenhuma, é um conhecedor da nossa região. A gente brinca muito que é o 4º senador por Goiás, é cidadão goiano. Portanto, é muito gratificante poder aprovar um projeto de sua autoria que vem beneficiar uma das regiões mais bonitas do estado de Goiás. Aproveito para comunicar que no dia 15, agora de julho, nós vamos, sob o patrocínio da Vale do Rio Doce, apresentar um roteiro desta região. Essa região onde está situada a Chapada dos Veadeiros é considerado patrimônio da humanidade, será um dos destinos da Copa. E, portanto, esse guia turístico da região é muito importante, porque vai possibilitar que as pessoas conheçam mais profundamente essa região. Para se ter uma ideia, a região conta hoje com 72 cachoeiras. Essa região conta com 72 cachoeiras, um cânion muito bonito na cidade de Mambaí, plataforma para asa delta, é uma região própria para turismo de aventura. E ela será, sem dúvida nenhuma, uma grande atração nesse período da Copa, uma vez que Brasília utiliza essa região para os seus passeios, para o seu lazer. Muito obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço, e é exatamente o nosso caso, turismo de aventura. Você sabe, senador Inácio, que em Alto Paraíso tem até aeroporto para disco voador. Olha, vamos fazer uma viagem muito interessante, viu, Figueiró? Hollenberg tem preferência para essa região, né? Ele está mais marciano do que terrestre. Encerrada a discussão, em votação. Os senhores em votação, o relatório, que conclui pela aprovação da matéria, com a emenda número 1, que a senadora Lúcia Vânia apresenta. Os senhores senadores que concordam, como se encontram, aprovada a matéria, vai à deliberação do plenário, por tratar-se, senador Hollenberg, de